Existiu uma marca que desafiava qualquer categorização. Seus carros tinham linhas que pareciam ter sido desenhadas por alguém que dedicava mais tempo a pensar em aviões do que em carros. A ignição não ficava no volante, mas entre os bancos dianteiros. O porta-malas abria para a frente como o capô de um avião. E a experiência de dirigir tinha algo que seus compradores reconheciam como seu desde o primeiro dia. Por 64 anos, esse nome foi sinônimo de uma maneira diferente de fabricar carros. Eles tornaram os cintos de segurança itens de série quando ninguém mais o fazia. Levaram o turbocompressor ao mercado de massa antes de qualquer outra empresa. E construíram uma elegância escandinava que não precisava imitar ninguém. Até que um dia, ela desapareceu. O fim da Saab não começou quando a empresa parou de fabricar carros. Começou muito antes, com uma série de decisões que gradualmente restringiram seu espaço de manobra até seu desaparecimento. Hoje você vai descobrir como uma marca capaz de fabricar carros que ninguém mais ousava fabricar acabou desaparecendo. E você entenderá por quê, quando parecia que a Saab ainda podia ser salva, a decisão mais importante de toda a sua história foi tomada longe da Suécia. Fique até o final do vídeo e descubra toda a verdade. Bem-vindo ao Auto Ledger. A Saab foi fundada em 1937 em Trollhättan, Suécia, como fabricante de aeronaves militares. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a diminuição dos pedidos militares, a empresa buscou novos mercados e, em 1945, iniciou o projeto de um automóvel. O primeiro carro de produção, o Saab 92, chegou em 1949, projetado por pessoas que antes se concentravam na aerodinâmica, antes mesmo de considerarem as rodas. O resultado foi um carro com um coeficiente de arrasto melhor do que o de muitas aeronaves da época. Desde o início, a Saab fez as coisas de forma diferente. Tornou os cintos de segurança itens de série em 1958, quando ninguém mais os considerava necessários. Em 1967, no modelo 99, a ignição foi posicionada entre os bancos dianteiros para reduzir o risco de ferimentos em caso de colisão. E em 1978, lançou o 99 Turbo, o primeiro turbocompressor acessível ao mercado de massa, anos antes de qualquer outra empresa ousar tentar. Era uma pequena marca que fabricava carros para pessoas que não queriam o que todo mundo queria. Se você já conheceu alguém que teve um Saab, provavelmente sabe do que estamos falando. Os Saabs geralmente acabavam nas mãos de pessoas que escolhiam seus carros após muita reflexão. Pessoas que valorizavam engenharia, segurança e boas ideias acima da imagem da marca. O professor de arquitetura que aparecia no campus em um 900 Turbo. O médico que preferia algo com personalidade ao sedã alemão padrão. O jornalista, o designer, aquele que lia livros que ninguém mais lia. A Saab tinha uma tribo, e essa tribo era leal de uma forma que poucas marcas conseguiram. Os proprietários não trocavam de marca facilmente, tendiam a comprar outro Saab e outro e outro. Havia algo na maneira como esses carros eram projetados que gerava um nível de lealdade raramente visto na indústria automobilística. O 900 Turbo, lançado em 1979, incorporava tudo isso em um único modelo. Desempenho genuíno, design distinto, praticidade escandinava e aquele som inconfundível do turbocompressor, instantaneamente reconhecível para quem o conhece. Em 1983, a campanha publicitária do 900 Turbo colocou o carro contra um caça Gripen em uma pista de pouso, com o slogan "Nada na Terra se compara". O vídeo foi filmado por um diretor chamado Tony Scott, que 3 anos depois usaria a mesma estética para um filme chamado Top Gun. No final da década de 1980, a Saab estava no auge de sua história como montadora. O 900 foi um verdadeiro sucesso nos Estados Unidos, o maior mercado de exportação da marca, com quase 40.000 unidades vendidas anualmente em seu melhor momento. Sua reputação de segurança, inovação técnica e personalidade marcante estava no ápice.
O 9000, lançado em 1984 e compartilhando a plataforma com o Alfa Romeo 164 e o Lancia Thema, impulsionou a Saab para o segmento de carros executivos na Europa sem sombra de dúvida. Era uma marca pequena, produzindo cerca de 125 mil carros por ano, mas com uma identidade tão forte que compensava seu tamanho. A Saab não competia em volume, competia em personalidade, e nesse quesito, vencia. Parecia impossível que algo assim pudesse desaparecer. E então a General Motors chegou com uma oferta que, em teoria, era exatamente o que a Saab precisava. Em 1989, a General Motors pagou os 600 milhões de dirhams por 50% da Saab Automobile. O negócio parecia lógico. A GM queria presença no mercado de luxo europeu após perder a disputa pela Jaguar para a Ford, e a Saab era uma marca com sólida reputação e uma grande base de clientes. O que ninguém explicou claramente na época foi a verdadeira situação financeira da Saab. Em 1990, o primeiro ano completo da joint venture, a Saab registrou prejuízos de $848 milhões, o que equivalia a um prejuízo de uns $9.200 por carro vendido. A empresa estava lidando com um problema muito mais profundo do que apenas uma fase difícil. A GM entrou prometendo fornecer escala, plataformas compartilhadas e uma rede de distribuição. O que ninguém na Saab previu completamente foi o que essas palavras significariam na prática nos anos seguintes. Durante a década de 1990, a influência da General Motors tornou-se cada vez mais visível de maneiras que os fãs da Saab reconheceram e desaprovaram. O novo Saab 900, lançado em 1994, compartilhava a plataforma com o Opel Astra. Era um bom carro, tecnicamente competente, mas os compradores fiéis notaram algo diferente. A sensação de que o caráter distintivo da Saab estava se tornando mais parecido com o que já existia no mercado. Em 2000, a GM exerceu sua opção de compra e adquiriu 100% da Saab Automobile. A partir desse momento, a pressão para compartilhar plataformas, reduzir custos e aumentar o volume de produção intensificou-se a tal ponto que o Saab 92X de 2003 era essencialmente um Subaru empresa com o emblema da Saab, e o 97X era um Chevrolet Trailblazer rebatizado. A revista Motor Trend descreveu o processo como a transformação da Saab em um estado consumidor ao estilo soviético. A Saab produzia cerca de 125 mil carros por ano, e considerando os preços do segmento premium em que competia, esse volume era insuficiente para sustentar o nível de investimento em desenvolvimento independente necessário para a marca. Para competir com a BMW e a Audi, precisava se diferenciar, mas a GM estava cortando justamente o que a tornava diferente. As vendas caíram, justificando novos cortes, o que reduziu ainda mais a diferença para a concorrência. Um ciclo vicioso do qual não havia escapatória fácil. Em 2008, a crise financeira global atingiu o mundo e a GM faliu. A Saab, que era completamente dependente de sua controladora, ficou à deriva e, em 2009, começou a busca urgente por um comprador. A primeira opção foi a Koenigsegg, fabricante sueca de supercarros, que chegou a assinar uma carta de intenções antes de desistir no último minuto por falta de financiamento. Em fevereiro de 2010, o comprador foi a Spyker Cars, fabricante holandesa de carros esportivos de luxo, que pagou 74 milhões de dólares em dinheiro por uma empresa que acumulava prejuízos de milhões a cada semana. A situação era insustentável desde o início, e todos no setor sabiam disso. Há algo na história da Saab que não transparece nas análises financeiras. A Saab era o carro de uma forma de pensar. Seus compradores não buscavam status convencional ou desempenho de livro didático. Buscavam algo que refletisse uma certa visão de mundo. Prática e sofisticada ao mesmo tempo, diferente sem ser excêntrica. Isso criou uma comunidade de proprietários que hoje, mais de 13 anos após a falência, permanece extraordinariamente ativa. O Festival Saab de Trollhättan reúne centenas de carros todos os anos na cidade onde foram fabricados.
Os fóruns Saab Central e Saab's United continuam sendo uma referência técnica para milhares de proprietários. Oficinas especializadas em Saab continuam a abrir porque há clientes que precisam delas. Poucas marcas extintas geram esse tipo de lealdade póstuma, e isso levanta uma questão que a revelação do que aconteceu depois torna ainda mais incômoda. A versão oficial do desaparecimento da Saab é bem conhecida. A crise de 2008, a falência da GM e a falta de investidores capazes de sustentar a marca por tempo suficiente para sua recuperação. Isso é verdade, mas é a consequência, não a causa. A causa começa em 1990, quando a GM entrou no mercado da Saab com uma estratégia que priorizava a redução de custos em detrimento da preservação da identidade da marca. Durante 20 anos, cada mudança de emblema, cada plataforma compartilhada com a Opel ou a Chevrolet diminuiu ainda mais a razão de ser da Saab. O comprador de um Saab não estava comprando um Opel com um logotipo diferente. Estava comprando algo genuinamente diferente. E à medida que essa diferença se diluía, as vendas caíam, justificando mais cortes que diluíam ainda mais a diferença. Mas há uma segunda camada que a versão oficial omite completamente. Em 2011, quando a Spyker não conseguia mais sustentar os prejuízos e a Saab precisava urgentemente de novos investimentos, um consórcio chinês surgiu, disposto a investir bilhões na marca. Era a tábua de salvação que a Saab precisava. E a General Motors a bloqueou. A justificativa oficial da GM era que não queria transferir sua tecnologia e licenças de produção para uma empresa chinesa. A razão alegada pela Spyker em seu processo de 3 bilhões de yuans contra a GM em 2012 era diferente. A GM estava se expandindo agressivamente na China e não queria que uma Saab de propriedade chinesa entrasse naquele mercado para competir com sua própria tecnologia. Sem esse investimento, a Saab não tinha alternativa. Em 19 de dezembro de 2011, a empresa entrou com pedido de falência. A GM matou a Saab 2 vezes. Primeiro, privando-a de sua identidade por 20 anos e depois bloqueando o dinheiro que poderia tê-la salvado. A falência deixou uma dívida líquida de wards 1,5 bilhões após a liquidação dos ativos. A fábrica de Trollhättan fechou. Milhares de trabalhadores perderam seus empregos. Em 2012, a Neves, um consórcio sueco-chinês, adquiriu a fábrica e os direitos do Saab 93 com a intenção de fabricar uma versão elétrica, mas sem poder usar o nome Saab, pois a GM detinha os direitos da marca. Em 2014, a Neves perdeu até mesmo essa licença por falta de pagamento. Em 2019, a fábrica foi adquirida pela Evergrande e, em fevereiro de 2023, fechou definitivamente quando a gigante imobiliária chinesa entrou em colapso. A tentativa de ressurreição durou 12 anos e não produziu um único carro para o público em geral. Mas a história da Saab não termina aí, e o que restou é a ironia mais perfeita de toda a situação. Os Saabs clássicos, especialmente o 900 Turbo de primeira geração e o 9000, são agora itens de colecionador com valores cada vez maiores. Exemplares bem conservados alcançam preços que pareceriam impossíveis há 15 anos, e a comunidade de proprietários mantém viva uma marca que oficialmente morreu há mais de uma década. E há algo mais que encerra esta história de uma forma que nenhum roteirista poderia ter imaginado. A Saab nasceu fabricando aviões, morreu fabricando carros, e hoje o nome Saab está mais vivo do que nunca, com mais de 16.500 funcionários, contratos militares em todo o mundo, o caça Gripen sobrevoando diversos países e vendas anuais superiores ao 3 bilhões de dólares. A empresa que desapareceu das ruas do mundo ainda sobrevoa o planeta. Só que agora, ninguém sabe disso quando vê um caça sueco passar. Em 1937, um grupo de engenheiros suecos construiu aviões porque seu país precisava deles. 12 anos depois, eles construíram carros porque precisavam de algo mais para fazer. Durante 64 anos, esses carros foram diferentes de tudo o que existia, não porque ninguém mais conseguisse fabricá-los, mas porque ninguém mais pensava dessa maneira. A General Motors não entendeu isso, ou talvez tenha entendido e não se importado. Às vezes, uma empresa não desaparece porque seus produtos são ruins.
Ela desaparece porque aqueles que a controlam têm outros planos, e a Saab não fazia parte de nenhum deles. Se você achou isso interessante, incluí outro vídeo na tela que tenho certeza que você vai gostar.